No comentário de hoje, Alexandre Garcia fala sobre o que viu a mãe dele em 100 anos de vida. Hoje é dia de ler o artigo que saiu em 20 jornais nesta semana, né? Chega no fim de semana, eu leio nas entrelinhas, interpretando para você. Agora, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas. Eu fiquei 2 dias literalmente fora do ar. Perdi minha mãe, aliás, perdi não, na verdade eu ganhei, né? Ganhei minha mãe porque eu convivi com ela desde 9 meses antes de nascer, né? Por 78, quase 79 anos. Foi um ganho muito grande, porque ela me transmitiu tudo que ela viu, as impressões. Ela sempre esteve muito ligada, muito ativa, lia muito. Ela foi enterrada com um radinho de pilha na mão, né, que ela ouvia de manhã à noite, e com suprimento de pilhas, graças à sugestão de um amigo que chegou no velório bem cedo. Mas, enfim, só para lembrar, né, a gente pensar um pouco na história do Brasil, o que ela viu, né? Ela nasceu um ano depois de ter terminada a Primeira Guerra Mundial, chamada de Grande Guerra. Ela passou pegou a Revolução de 30, a ditadura Vargas, que durou 15 anos, a derrubada de Vargas pelos militares, né? A chegada de Juscelino, construindo Brasília, as tentativas de não dar posse a Juscelino, enfim, depois o governo Jânio Quadros, que terminou cedo. Jânio renunciou, assumiu Jango, depois a derrubada de Jango, depois o milagre brasileiro de crescer uma média de 11,2% durante 3 anos nos governos de Médici, do ministro Delfim Neto, né? Depois a volta aos civis, né? Entregando para o Sarney com a morte de Tancredo, o curto governo Collor também, que foi empichado, né? Depois o governo de Itamar Franco, onde foi feita uma revolução econômica, terminando com uma inflação que estava em 5.000% ao ano, 84% ao mês, né? No governo Itamar Franco, com o real, que deixou de ser plano para ser cotidiano, governo Fernando Henrique, né? E depois o orgulho de um sociólogo que foi sucedido por um líder sindical, governo Lula repetido, governo Dilma repetido também, com impeachment de Dilma, a transição de Temer, né? E agora ainda pôde ver o que ela chamou de a maior transformação que ela viu nos 100 anos de vida. Isso ela me disse, né? Outubro fez essa revolução, foi pelo voto, né? Uma imensa transformação. Ela me falava muito disso, né? E entre as transformações está o cumprimento de promessa de campanha, uma das quais é o tema do assunto de hoje. Então a gente quase vai mudar de assunto, né? Mas ainda é o mesmo tema, cumprimento de promessa de campanha. Então vamos passar a leitura e comentário do artigo desta semana, que saiu em 20 jornais. O título é A Noiva de Pistola. Nesta semana será criada a Frente Parlamentar Mista de Redução da Maioridade Penal. Pesquisa do Datafolha mostra que 84% dos entrevistados querem que a idade de responsabilidade penal seja reduzida. A Constituição estabelece que são inimputáveis os menores de 18 anos. E aí, no Brasil, há uma multidão de assassinos, ladrões, assaltantes, que não podem sequer ser chamados assim, porque não alcançaram ainda os 18 anos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que não permite que a gente atribua crime a eles. A frente já conta com 194 deputados e 9 senadores de 17 partidos, e não precisa inventar nada, porque uma proposta de emenda à Constituição de 1993 já foi aprovada pelos deputados em 2015, só em 2015, hein? Mas dorme nas gavetas do Senado. É incrível, né? A proposta é de 93,
quando se sentia a explosão do uso de menores no crime, depois que a Constituição deu alforria preventiva a criminosos de pouca idade. Nos governos dos tucanos e do PT, os direitos humanos protegeram os criminosos e não suas vítimas. Enquanto isso, matavam e assaltavam, como aconteceu com aquele médico esfaqueado enquanto pedalava na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Menores com dezenas de passagens pela polícia continuam no crime e, ao fazer 18 anos, serão considerados ficha limpa. Quantos foram mortos por eles desde então, enquanto ficava lá essa proposta? Será que finalmente agora conseguirão, no Legislativo, baixar a idade penal para 16 anos? Ou quem sabe 12? Se tem força para carregar uma faca e esfaquear, já não teria idade para ser carregado pelo peso da lei? Entre Fernando Henrique e Lula saiu a lei do desarmamento, que desarmou a cidadania de seu direito natural de defesa, mas não desarmou os bandidos. Ao contrário, deu-lhes tranquilidade de assaltar e invadir residências com a vantagem de saber que a vítima não poderia se defender. Um parênteses que eu ponho agora: quando saiu a lei do desarmamento, eram 32 mil homicídios, 32 ou 35 mil homicídios por ano. A última estatística mostra 65 mil. Adiantou? Entregaram os cordeiros aos lobos. Em referendo de 2005, uma maioria de quase 2/3 disse não à lei do desarmamento, recusando a proibição do comércio de armas, como queriam os pacifistas utópicos. Eu estou gravando ainda no Rio Grande do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul, o resultado daquele referendo foi aí por 80%, né, contra desarmar a população, contra proibir o uso, o comércio de armas. Agora, cumprindo promessa de campanha, eu escrevi no último parágrafo, o presidente baixou o decreto incluindo categorias no direito ao porte de arma, como caminhoneiros e proprietários rurais, e ampliando prazos para renovar registro e porte. Muito justo para avisar aos invasores de terra e aos assaltantes de cargas que poderá ser exercido o direito natural de defesa da vida e da propriedade. É um poder de dissuasão. A bandidagem torce para que triunfe a versão de que é preciso anular o decreto, porque libera as armas. Libera coisa nenhuma. Porte é restrito e posse é cheia de exigências. Nada mais esclarecedor que uma brincadeira que recebi nas redes sociais. Vejam aí, mostrando uma noiva de pistola na mão e o seguinte conselho: case-se com alguém que tenha uma arma registrada. A pessoa já vem sem antecedentes criminais, com residência fixa, ocupação lícita e atestado de saúde mental. De Santa Cruz do Sul, para a Regência FM, primeiro lugar em Lins e região, Alexandre Garcia.